Então, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião, um encontro para a gente falar do negócio da Doterra. Eu fiz uma meta pessoal de que nesses primeiros 3 meses do ano de 2023, fevereiro, março, esses 3 primeiros, o primeiro tri, eu vou fazer 30 reuniões sobre negócio. Então, eu quero muito ficar muito boa em falar sobre o negócio para conseguir falar cada vez mais da visão da oportunidade que eu vivo e que muitas pessoas podem viver. Então, eu vou entrar aí nessa maratona de fazer uma apresentação de negócio até que eu realmente consiga me sentir muito confortável para falar disso. Quem me conhece sabe que eu me chamo Thaís Brunelli. Se alguém tiver aqui ainda não me conhecer, eu trabalho muito via o Instagram e eu uso muito os óleos essenciais, dou um curso digital sobre óleos essenciais, então eu tenho muita intimidade para falar sobre óleos essenciais. E essa semana eu recebi uma mensagem no meu Instagram de uma seguidora que ela já me segue há bastante tempo, mas ela não sabia que eu falava sobre o negócio ou que eu trabalhava com isso. Então isso assim caiu, virou uma chavinha na minha cabeça de que não adianta só eu levar a solução natural dos óleos essenciais, eu preciso também compartilhar sobre a oportunidade de negócio. E aí eu quero hoje apresentar para vocês através de um guia da Doterra, que é o guia Construa. Então quero que vocês só deem uma olhada aqui na tela, que na verdade esse guia ele tá no próprio site da Doterra, né? Então você vai entrar na doterra.com.br. Aí aqui em recursos, aqui embaixo tem um link que chama Empowered Sussex, que quer dizer empoderadores de sucesso. É uma ferramenta para ajudar a gente. Gente, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me vendo? Porque para mim deu um tilt aqui. Estamos vendo a sua tela. Tá vendo minha tela? Mas vocês estão vendo a minha. Me vendo? Não, só a tela. Dá para ver sim, o seu rosto estava com uma imagem borrada mesmo, mas dá para ouvir normal. E a tela É. também está ok. E, e agora voltou a minha web, a Agora minha voltou a câmera? câmera. Voltou. É. Aconteceu alguma coisa aqui. Mas então tá tudo certo. Vamos retomar. Então, no próprio site da Doterra, a gente tem essa ferramenta onde a Doterra compartilha documentos oficiais dela para que nós, consultores, possamos compartilhar sobre o produto e sobre o negócio. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês aqui. Se você já usa os óleos essenciais, é interessante que você navegue pelo site e acesse esses materiais para você ficar bem íntima da essência, da cultura da empresa, né? E hoje a gente vai falar sobre esse guia aqui, que é o guia Construa. E a primeira coisa que a gente vai começar a falar aqui em relação ao guia Construa é. Deixa eu colocar aqui para apresentar. Gente, eu acho que tá acontecendo alguma coisa com a minha câmera, É. né? Que loucura. Tô vendo ela dando uma variação aqui. Acho que voltou, né? Se a gente tiver algum problema, aí eu tento reconectar pelo celular, tá bom? Me avisem, por favor. Então, aqui, a primeira coisa que a gente fala no Guia Construa, né, que é o guia onde a gente vai falar sobre a oportunidade do negócio da Doterra. Então, a primeira coisa que a gente fala aqui é sobre essa frase, é uma pergunta, né, que a Doterra faz pra gente. Você está preparado para alcançar a liberdade financeira? Eu vou falar um pouco da minha visão para vocês. A primeira vez que eu li essa frase, eu não me conectei com ela. Porque hoje eu vejo que eu tinha muita crença em relação ao que é liberdade financeira. Eu cresci numa casa que o meu pai falava assim, que as 3 coisas mais importantes que a gente tem na nossa vida é tempo, saúde e dinheiro.
E ele falava que em nenhum momento da vida a gente conseguia ter os três ao mesmo tempo. Porque quando a gente era jovem, a gente tem tempo, saúde, mas não tem grana. Quando a gente está no meio da nossa vida, a gente tem saúde, tem grana, só que a gente não tem tempo. E no final da nossa vida, a gente tem dinheiro, a gente tem tempo, mas a gente não tem mais saúde. Então, eu vim de uma crença onde não tinha como você ter uma vida que você alinhava esses três pilares que são tão importantes para você desfrutar da vida. Então, quando eu pensava em liberdade financeira, na minha cabeça, o que que era liberdade financeira? Era eu ter todas as minhas contas muito bem pagas, a casa dos meus sonhos e ainda um saldo suficiente para eu falar assim: nossa, quero ir para a França amanhã. E aí eu vou, sem me preocupar quanto é a passagem, quanto é nada, eu vou. Isso para mim era eu viver na liberdade financeira. E eu acreditava que eu só ia conseguir viver essa liberdade financeira quando eu fosse aposentada, sabe? Quando eu já tivesse trabalhado a minha vida inteira. E aí sim eu ia conseguir atingir essa liberdade financeira. O meu pai, aqui nessa história que a do Terra convida a gente a analisar, o meu pai ele era esse cara que carregava baldes para viver. O meu pai é autônomo, ele sempre trabalhou, né, assim, para fazer as coisas acontecerem. Então eu sempre vi o trabalho muito nesse lugar do você trabalhar para você receber carregando balde. Se você ficar doente e não carregar balde aquele dia, você não tem dinheiro. Era assim que eu enxergava. Por isso Tô que aprendendo. por isso que eu, gente, tem alguém que não tá no mudo. Por isso que eu acreditava, fui para o CLT no começo da minha vida. Porque eu acreditava que eu tinha que trabalhar numa empresa para eu ter estabilidade, para eu não viver nesse, meu Deus, mas eu vou carregar balde, e aí o dia que eu ficar doente eu não consigo carregar, e aí eu não consigo ter a minha renda. Então eu achava que trabalhar para uma empresa grande, ter um cargo de liderança, era a solução da minha vida profissional. Só que à medida em que eu fui trabalhando no CLT, eu comecei a me sentir muito presa. Comecei a sentir que eu estava ali e que mesmo eu tendo um bom salário, eu não podia desfrutar, porque aí eu não tinha o tempo. E eu comecei a pensar se realmente era bom eu pagar esse preço de ter o dinheiro, ter muito trabalho, mas não ter tempo para desfrutar. E foi aí que eu larguei tudo e fui morar no Havaí, porque eu entrei nesse lugar de conflito, de falar, meu Deus, o que que eu vou fazer da minha vida? Por quê? Porque o CLT não me atendia, eu não gostava da estrutura do CLT, e também eu sempre vi o meu pai vivendo nesse carregar baldes. E aí eu pensava, como que eu vou me encontrar para eu ter um trabalho que não funcionasse desse jeito? E aí, nessa história que a do Terra conta pra gente, ela conta que um homem ganhava vida carregando baldes. Então, todos os dias ele acordava, carregava balde e levava até o vilarejo dele. Até que, depois de muito tempo, ele entendeu que ele estava cansado de fazer isso. E que, ao mesmo tempo que ele estava cansado, ele não tinha também a situação, a condição de parar de carregar baldes, porque ele precisava disso. Foi aí que ele teve a ideia de separar parte do dia dele carregando os baldes, mas outra parte do dia dele criar uma adutora. Então ele foi construindo uma adutora. Até o dia, depois de um tempo de construção, que ele terminou a adutora e aí a água começou a escoar no fluxo, sem ele precisar ir carregar os baldes. E aí a pergunta que eu faço para você hoje é: o seu trabalho hoje, ele depende de você 100%? Se você hoje parar de trabalhar, se você hoje ficar doente, se você hoje tiver alguma condição, o seu trabalho de alguma forma, existe uma adutora? Ou ele é completamente dependente de você? Quando eu fui morar no Havaí, eu tive uma vida muito mais simples, era muito mais fácil fazer dinheiro e pagar as minhas contas.
E lá eu trabalhava de cleaner, fazia faxina, tinha flexibilidade, tinha liberdade para eu não ficar me sentindo presa, que era o meu problema no CLT. Só que o meu problema era que se eu trabalhasse 5 horas por dia, eu ganhava $200. Para eu ganhar $400, o dobro, eu tinha que trabalhar 10 horas por dia. Eu estava trocando a minha hora por dinheiro. E até aí funcionava bem. Só que quando eu tive a Lua, quando a Lua nasceu, falei, não fazia mais sentido eu trocar hora por trabalho, por dinheiro, porque eu tinha menos horas. E aí eu ia ter menos dinheiro. E era o momento que eu mais precisava prosperar financeiramente. Porque quando a gente tem uma família, é diferente a forma como a gente olha para nossa liberdade financeira. A gente quer desfrutar, mas a gente quer proporcionar uma vida que tenha uma condição de estudo, de alimentação, de moradia, que seja o melhor possível para nossa família. E aí que eu encontrei a doTERRA. Foi nesse momento que a doTERRA veio na minha vida, aonde eu consegui ver uma possibilidade de fazer um trabalho, de construir um trabalho, porque eu costumo dizer que a doTERRA é igual construir uma casa. Quando você vai construir uma casa, você não consegue morar nessa casa assim que você começa a construir. Você, né, faz o projeto, sobe as paredes, telhado, enfim, só depois de um tempo de obra que mesmo se a casa não está finalizada, você até consegue morar lá dentro e termina enquanto você está lá dentro. Mas existe um tempo onde não dá para você morar na casa que você está construindo. A doTERRA é igual. O início do negócio da doTERRA é um negócio que não vai pagar todas as suas contas no primeiro mês, a não ser que você performe muito bem, que é possível. Mas olhando num padrão, o negócio da doTERRA é uma construção. Hoje, eu estava conversando com um consultor novo e eu estava falando para ele, eu falei, hoje eu já tenho uma adutora funcionando. É uma adutora que não paga as minhas contas, é uma adutora que consegue pagar o básico do que eu preciso, mas é uma adutora que funciona. E que cada vez ela vai encorpando mais, ela vai crescendo mais, ela vai ficando mais sólida para eu ir aumentando o fluxo de água que sai da minha adutora, do meu negócio. Só que isso é uma construção. E muitas vezes a gente desiste antes de abrir a torneira. E aí a gente sente que o negócio não é pra gente, ou que a gente não teve sucesso. Mas, na verdade, abrir a torneira vai ser o tempo que você vai pagar até que realmente você consiga fortalecer a tua estrutura, a tua rede, o teu negócio. E isso muitas vezes pode levar anos, né? E ainda assim, comparado a uma estrutura comum de trabalho, tradicional, eu ainda acho que vale muito a pena. E aí eu vou compartilhar um pouco com vocês a parte financeira hoje. Então, fez sentido para vocês o trabalho que você... eu quero que isso convide você a refletir, né? Quem é você hoje? Então, hoje você está transbordando baldes, então você está trocando horas por dinheiro, você está tendo progressos e ganhos limitados, porque você, por mais que você se dê muito bem no seu trabalho, existe um teto, né? Existe um RH que precisa aprovar para você ter uma promoção. Você tem liberdade limitada de tempo. Você não pode falar assim, ó, amanhã eu simplesmente não vou trabalhar, eu vou pegar os meus filhos e eu vou fazer uma viagem. Você tem essa liberdade? Você está construindo alguma coisa que queima no seu coração ou você está trabalhando para construir uma empresa que não está conectado com o que você acredita, que não é o seu sonho? Então, acho que é um pouco profundo, mas vale muito a pena você se questionar no que você está investindo a construção da sua adutora, da sua vida. Quando você estiver lá na frente, você tem alguma torneira para abrir? Ou você vai continuar tendo que transbordar balde? Então, isso é uma coisa que aqui na doTERRA a gente fala sobre isso, sobre uma renda residual real e duradoura. E eu hoje, gente, tendo 3 anos e meio de negócio, eu já vivo uma adutora. E hoje eu olho para isso com muito mais crença. Então, se eu puder compartilhar com você essa visão, para que você antecipe essa visão que você tenha e desconstrua as crenças que você tiver, se você tiver, vai ser muito mais fácil para você, porque o caminho já está aí.
né? É só a gente ir realmente continuando e fazendo aquilo que vai gerar o teu resultado. Então, isso é sobre a liberdade financeira, se você está realmente preparado para isso. Aqui, a Adoterra te convida a saber quem é a Adoterra. Por que que você precisa, por que que você vai fazer uma parceria com a Adoterra? A Adoterra, nós somos parceiros. Quando alguém me pergunta o que que eu faço, eu falo, eu, Thaís, sou consultora do bem-estar em parceria com a Adoterra. Eu acredito nessa empresa, eu acredito nesses produtos e eu falo desses produtos para mais pessoas. Eu apresento a Adoterra para as pessoas. Por isso que é muito importante que você saiba quem é a Adoterra. Que você acredite na Adoterra. Que você esteja alinhado com a cultura da Adoterra, com os projetos, com a essência, com os valores. Quais são os seus valores inegociáveis do seu trabalho? Então, tá alinhado com o da Adoterra? Quanto mais alinhado, mais crença você vai ter nessa empresa e nesse negócio. E aí isso é contagiante. Porque é diferente quando você fala com alguém que fala, tem um negócio que eu ouvi falar que é bom, tudo mais. Ou quando você fala com alguém que fala, nossa, eu descobri um negócio que realmente pode mudar a minha vida. Não só falando financeiramente, mas falando na estrutura da minha vida. Eu conheci essa oportunidade. E aí, quando você olha para as bases aqui do que a Adoterra tem para oferecer para a gente, a primeira coisa é que a gente está trabalhando com um produto que é um produto eu costumo dizer que ele é um produto irresistível. O produto da Adoterra é um produto irresistível. Se você como consultor do bem-estar, você tem o dever de proporcionar experiência para as pessoas que você quer apresentar os óleos essenciais. Muitas pessoas, a maioria delas não conhecem e muitas vezes ela vai precisar se relacionar, ter um mini frasco, pingar uma gota na mão dela, mandar uma amostra, ela tá com uma dor de cabeça, ajudar ela numa situação para que ela realmente entenda o poder do óleo essencial. Ela pode ouvir você falando, mas quando ela tiver a experiência dela, isso vai ficar firme a crença que ela tem no produto. Aqui a maioria de vocês já usam, né, os óleos essenciais. E eu acho que vocês entendem isso que eu tô falando quando você tem a sua experiência. Quando você fala assim, nossa, eu tava acordando 6 vezes à noite e agora eu tô dormindo bem. Nossa, eu me sentia muito ansiosa, com palpitação, tava numa fase super tensa da minha vida e isso me deixou mais calma. Ou eu tenho um filho e ele teve um problema e eu usei o óleo essencial e isso curou o meu filho. Então, quando você tem a sua experiência, você consegue transbordar e contagiar as pessoas que estão à sua volta. E a Doterra é a maior e a melhor extratora de óleos essenciais que a gente tem no planeta Terra hoje, inquestionavelmente. E aqui tem alguns dos motivos dela ter esse lugar. Primeiro, porque o óleo essencial da Doterra é o único que tem um certificado de controle de qualidade que garante e assegura que todos os lotes, que 100% dos frascos da Doterra são analisados e são puros. 100% óleo essencial. Isso é uma coisa difícil no mercado de óleo essencial, porque a legislação não preconiza que o óleo seja 100% puro e isso gera um mercado com muita adulteração. Então tem muita marca de óleo essencial que tem um pouco de óleo essencial e um monte de outras coisas ali dentro do frasco. E aí vai ter, de repente, limitação de você usar só aromático, você não vai poder passar na sua pele. Quem dera ingerir, beber. E a Doterra, por ela ter esse selo, eu costumo dizer que é como se fosse um ISO, um certificado de pureza. Isso garante que todos os óleos que estão aí na sua casa são 100% puros e que foram testados e aprovados e você pode usar em você, no seu filho, no seu pai, de forma segura, para que você realmente melhore a qualidade da sua vida, a sua saúde física, mental, emocional, espiritual e financeira, que é o que a gente está falando hoje. A Doterra, ela tem um recorde de retenção, ela tem 65%. Isso quer dizer o quê? Que a cada 10 pessoas que compram Doterra, 6 compram de novo. Porque é um produto com muita qualidade.
Então, é um produto que as pessoas incluem no estilo de vida delas. A gente fala que é um produto de primeiro consumo. Por quê? Porque ele trabalha as questões básicas da saúde da sua família. Então, você vai usar alguma coisa para imunidade, você vai usar alguma coisa para respiração, você vai usar alguma coisa para te acalmar, você vai usar alguma coisa para limpar a sua casa, você vai ter um remédio ali natural quando você tiver alguma questão pontual. E isso acontece o tempo inteiro. Transforma os óleos essenciais, eles se tornam a farmácia da nossa casa. Então, isso é a doTERRA. E a gente, como consultor, a gente só apresenta a doTERRA para o cliente. O cliente, ele compra direto da doTERRA. Então, você, como consultor, você não vai precisar receber e entregar e mandar frete e controlar estoque, nada disso. Você vai simplesmente falar, ó, doTERRA, esse aqui, essa daqui é a Jaque, a gente se conectou e ela vai comprar de você também, através do site. E a doTERRA te paga por você fazer esse trabalho comercial de apresentar a doTERRA para mais clientes. O segundo aqui, ponto, é o crescimento da doTERRA. A doTERRA, ela tem 12 anos mais, né? Ela já tá, acho que quase há 14 anos de mercado. Ela se chama doTERRA e por isso muita gente acha que ela é brasileira, mas ela é uma empresa americana e o nome é em latim, que significa dádivas da terra, presentes da terra, e ela é formada por pessoas que acreditaram no sonho de ter óleos essenciais puros. E quando alguém acredita no sonho, você paga o preço. Então, essas pessoas aqui, elas hipotecaram as suas casas, elas realmente deram todo o esforço da vida delas para construir uma empresa. E essa empresa hoje tem um crescimento que equipara ao crescimento da Apple. Então, é uma empresa que está bombando no mundo e no Brasil, então, nem se fala, né? Quem está aqui sabe que o crescimento do Brasil tem sido uma coisa sem precedentes. O Brasil tem 4 anos de mercado, o Brasil cresceu 400%. Eu ouso dizer que o Brasil é um mercado da menina dos olhos da doTERRA nesse momento, porque é um mercado com muito crescimento, é um mercado onde está tendo muito investimento. A doTERRA está construindo a primeira fábrica fora dos Estados Unidos, no Brasil. Está tendo muito estudo em relação à biologia do Brasil, então óleos essenciais têm sido trazidos para o mercado, como erva baleeira, como breu branco. A gente já tem aí os cítricos e a copaíba no catálogo, né, do mundo. Então, a gente está vindo aí num grande momento da empresa no Brasil e também um grande momento de consciência, né? Porque eu, gente, conheço cada vez mais pessoas que estão preocupadas em ter uma saúde melhor e natural. Cada vez mais eu me conecto com mais pessoas que não tinham essa preocupação e que agora elas se preocupam com isso. Então, essa onda de bem-estar é o que vai fazer as pessoas se moverem nos próximos anos. Ninguém mais quer ficar se entupindo de remédio ou entupindo seus filhos de remédio. Então, é um movimento e tem uma capacidade de crescimento aí gigante. E além disso, a doTERRA é uma empresa que ela se importa com toda a cadeia, né, que faz ela acontecer. Ela se importa com nós, que somos consultores, por pagar a gente muito bem pelo nosso trabalho, mas ela se importa também com quem está lá no começo do processo, com o agricultor. A doTERRA, ela veio construindo a cadeia de suprimento dela, tirando os intermediadores. Então, hoje a doTERRA, ela faz parceria direto com o agricultor, o que faz com que ele seja muito mais bem pago, muito mais reconhecido, porque a agricultura, ela era basicamente explorada. As pessoas que estão ali na linha de frente, plantando, cultivando, colhendo, eram basicamente um trabalho de escambo, elas não eram pagas de forma justa sobre isso. Então, a doTERRA entrou nesse
fluxo nessa cadeia para também impactar a vida dessas pessoas. Então, hoje tem trocas que são justas, né? Existe aí toda uma preocupação com a infraestrutura do lugar onde está sendo plantado e colhido a planta que vai gerar o óleo essencial. Então, o trabalho social da doTERRA e também filantrópico, porque existe dentro de tudo isso um projeto que chama Healy Hands, aonde ele vem para olhar para as crianças, para olhar para mulheres, para olhar para tráfico infantil, abuso sexual, para assuntos que realmente são assuntos de importância mundial, né? Então é uma empresa que tem um olhar, aquelas empresas que foram feitas para durar, empresas que a gente vai morrer e a doTERRA vai continuar aqui e os nossos filhos vão ver doTERRA e nossos netos vão ver doTERRA, porque é realmente um trabalho que vai trabalhar a mudança de geração, ela vai acompanhar essa mudança geracional. Então, estar na doTERRA hoje me coloca numa posição muito saudável na minha vida, tanto financeira quanto física, porque eu tenho ferramentas para cuidar do meu corpo, mas também emocional, porque coloca a gente num lugar de trabalhar para ajudar mais pessoas, não só a gente mesmo, né? A gente vive num mundo onde a gente fica tão preocupado se o nosso marido tem trabalho, se os nossos filhos estão numa boa escola, se a gente tem comida, se os nossos pais estão bem. Então a gente fica ali tão pensando na nossa vida, sendo que existem aí muitas pessoas precisando de ajuda, de coisas que a gente nem imagina. E aí, quando a gente se dá conta disso através da doTERRA, a gente vê que a gente pode investir o nosso tempo de trabalho para fazer uma cadeia que ajuda muito mais pessoas a ajudar cada vez mais pessoas, ser uma cadeia cada vez mais próspera. Então, é uma empresa que convida a gente a olhar para o outro com um olhar de servir muito genuíno, né? Então, é realmente muito gratificante estar envolvida com uma empresa que tem essa cultura. Quanto mais você conhecer a doTERRA, mais você vai se apaixonar por ela. E navega pelo site, procura ler sobre o Coimpacto, que é o projeto que trabalha no local onde extrai o óleo essencial. Procura ver sobre o Healy Hands. Healy Hands em português quer dizer cura com as mãos, curando com as mãos. Então é um trabalho que também olha para essa parte mais social. Então realmente são projetos que fazem diferença, né? E eu gosto muito de falar sobre isso, gente, porque compartilhando um pouco das mudanças de crença que a doTERRA trouxe para minha vida, né? Eu não acreditava em liberdade financeira, eu não acreditava que a gente pudesse criar um trabalho que a gente conseguisse ter tempo, ter dinheiro, ter saúde, e eu não acreditava em empresas ricas que faziam o bem. Eu era farmacêutica industrial, trabalhava em indústrias e eu tinha uma crença de que se a empresa era grande, ela estava só preocupada com o lucro dela e com as questões dela e custe o que custar, ela quer mais é vender medicamento e quanto mais gente ficar doente, para mais ela vender medicamento, melhor. Então eu vinha muito desse lugar de não acreditar, sabe, na empresa que realmente pensasse em ajudar uma comunidade. E eu fui muito resistente no começo. Eu falava, eu acho que em algum momento eu vou me decepcionar, em algum momento eu vou pegar alguma coisa que eu vou ver que não é bem assim. E é muito lindo eu ter quebrado, né, quebrantado essa sensação e hoje acreditar na doTERRA ao ponto de realmente queimar no meu coração, assim. Então é uma transformação da minha vida. E com certeza muitos de vocês entendem isso que eu tô falando, porque vocês também vivem essa transformação. E aí, falando agora de possibilidade de ganho, né? Aqui são as possibilidades, aqui é o plano de compensação, aqui é como se fosse o plano de carreira, né? E aí, a primeira coisa, eu lembro que a primeira vez que eu vi isso aqui, gente, ó, a Jaque levantou a mão. Amiga, você quer falar alguma Só coisa? para você dar um zoom, que eu acho que vai ficar melhor para o pessoal dar uma enxergada Show. melhor. Deixa eu ver como que faz para eu dar um zoom, porque eu acho que eu preciso aumentar aqui, talvez. Deixa eu ver. Porque deixa eu ver. Não, acho que eu vou ter que deixar ele sem aqui. Deixa eu colocar para cá. Ó, aqui tá um pouco melhor para ver assim, tá? Eu queria até diminuir aqui, mas tá bom.
Dá para A diminuir minha... direto aí, ó, no menos, do lado do 150. Aonde, amiga? Aqui? Assim se fala? Isso. Aqui, gente, o que que eu... quem tá com o celular também consegue fazer o zoom na tela, verdade, Mari. Quem tá no computador que não, né? Mas quem tá consegue. Aqui, gente, quando eu abri esse plano de negócio, eu olhei assim e falei, tá, 760 o primeiro, 2.600 o segundo, 5.900 o terceiro, 12.500 o quarto, 19.300. Eu olhei para cá. Eu olhei pro 19.300, né? Aí tinha o Diamond 52 mil, aí eu já fiquei meio assim, né? Caraca, 52 mil é outro nível, né? Que você vai levar a sua vida, se você tem um faturamento de 52 mil reais, é outro nível. E aí, quando você olha para esses aqui, então, né? Blue Diamond, 142 mil. Aí, para mim, já era uma parada de tipo, nem vou olhar para isso agora. E o Presidential Diamond, que teoricamente é o topo do ranking, mas isso não é o limite máximo que você pode faturar, porque você pode fazer mais do que isso, porque você pode recomeçar quantas vezes você quiser. Então, existe já no Brasil Double Presidential Diamond, pessoas que bateram esse ranking 2 vezes, né? Devem ter um cheque bem interessante por mês, essa pessoa. E aí, eu olhei para cá, olhei para o Platinum. Falei, pô, se eu faturasse 19 mil reais, ia ser bom. Eu pensei. Por quê? Porque o que me levou para a Doterra não foi faturar 400 mil. O que me levou para a Doterra foi eu poder trabalhar da minha casa, com a minha filha no colo, porque eu não queria voltar para o CLT e não queria carregar balde, não queria trocar a hora por trabalho. Então eu falei, nossa, se eu conseguir ter um trabalho, que eu trabalho de casa, falando de um produto que eu gosto, podendo escolher o horário que eu trabalho, tipo agora, eu posso fazer a reunião 9 horas da noite, é o horário que eu vou fazer, 9 horas da noite. Eu vou atender todo mundo da organização? Não, tem pessoas que esse horário não é bom, mas é o horário que eu posso fazer. Então esse limite que você coloca na tua vida, eu acho que é a melhor parte do trabalho, porque aí você realmente não trabalha para viver, né? Tipo assim, você não pega e o seu trabalho não é o centro, não é o que manda na tua vida. O que manda na tua vida é você. E que horas que você vai trabalhar? Então, para mim, isso era importante. E aí eu comecei a estudar para entender como que eu chegava aqui, né? Eu tô no meio desse caminho, assim, eu já consigo até tocar nesse Platinum aqui nas minhas visualizações e manifestações. Eu tô muito perto dele, né? Eu já tenho uma parceira que já acessou essa posição S aqui, que é a posição de Silver, e eu tenho mais duas parceiras que estão muito próximas de atingir essa posição também. Então, em breve, eu tô desfrutando dessa posição, que foi a minha primeira posição almejada. Então, o que eu convido você hoje é falar assim, dentro dessas do Elite, que ganha 760 e tem que vender 3 mil pontos por mês, o Premier, que ganha 2.600 e tem que ter um mínimo de 5 mil pontos em produto, né? Esse aqui é produto, isso aqui é pontos. E mais ter 2 executives, aí ou de 5.900, qual que é o ranking hoje que te coloca numa situação que você fala, gostei, queria ele hoje, sabe? E aí, o que que eu sugiro que você faça? Que você olhe para esse ranking e entenda como que você precisa fazer para chegar nesse ranking. Então, por exemplo, se você falar assim, Thaís, se eu bater silver em um ano. Então, por exemplo, a gente está falando que hoje é janeiro de 2023. Se em dezembro de 2023 eu estiver faturando R$ 5.900 nesse negócio, eu vou estar satisfeita, vou estar feliz. Aí eu vou falar para você, então você precisa se unir, fazer parceria com 3 pessoas. E essas 3 pessoas, elas têm que ter clientes que elas vão trazer, que pessoas que trabalham com elas vão trazer, que você pode trazer, e a soma do volume de todos os clientes que tiverem ali dentro dessa rede, dessa organização, seja esse aqui, de 3 mil, né? O Elite faz 3 mil. O Elite é o primeiro ranking que a Doterra coloca no plano de bonificação, porque ele é um ranking que o valor dele já vale o investimento do negócio. Por quê?
Porque para você fazer do Terra, você tem um único investimento, que é comprar mensalmente, todo mês, 100 PVs, 100 pontos em produto. Todo mês você vai fazer um pedido na do Terra, que vai ter 100 pontos. E isso dá, em média, R$ 700. Dependendo do pedido, você consegue fazer um pouco menos, então depende daquilo que você vai comprar. O que você vai comprar e o que você vai fazer com o que você vai comprar é uma decisão sua. Você pode dar amostra, você pode revender, você pode usar, você pode fazer o que você quiser. Porque, na verdade, o que a do Terra quer é que você tenha experiência com o produto. É que o produto transforme verdadeiramente a saúde da sua família e a sua, para que você tenha muita vontade e amor em ajudar mais pessoas a fazerem isso. E à medida em que você vai fortalecendo mais pessoas nisso, você vai ter mais clientes. Toda empresa funciona à medida em que ela tem cliente. E todos esses clientes vão comprando à medida em que eles vão entendendo que aquele produto é importante para eles. Então, o nosso trabalho aqui é apresentar o produto e quais são os benefícios que a pessoa vai ter ao ela usar esses produtos. E aí você vai ajudar, você vai dar suporte, você vai educar essa pessoa para que ela realmente transforme a vida dela. Eu costumo dizer que a minha comemoração não é quando eu vendo um kit ou quando eu fecho um cliente. A minha comemoração é quando a cliente fala para mim, Thaís, eu uso óleo essencial para tudo. Eu faço todos os meses um pedido. Eu compro para minha mãe, eu dou de presente, os meus filhos usam, o meu marido tá louco. Fica todo mundo ali sabendo que aquela casa vive os óleos essenciais. Esse é o cliente que eu comemoro, porque é esse cliente que eu consegui entrar dentro da casa dele e mudar, e melhorar, e proporcionar experiência. Então, como que funciona? Aqui, se você prestar atenção no gráfico, você vai ver que cada um desses rankings, ele tem uma cor, que tem um percentual que favorece o valor total. Né? Então, por exemplo, vamos olhar aqui para baixo, aonde você consegue olhar para todas essas cores aqui, né? A laranjinha, a verde, a azul e a roxa. A roxa, ele é o bônus que a gente chama de início rápido. O que é o início rápido? É a comissão que você ganha ao você fechar um cliente. Hoje, por exemplo, eu fechei um cliente. Eu fechei um novo consultor. Ele fez um pedido de 250 PVs. 250 pontos. Eu, como cadastradora dele, eu como a pessoa que inscreveu ele na do Terra, eu ganho 20% do valor em pontos do pedido dele. Então, eu pego 20% desse pedido que eu fechei, de 250, isso vai me dar um percentual. Esse volume que eu tenho em pontos, que é o que eu recebo de comissão, de bônus de início rápido, tudo que ele comprar nos primeiros 60 dias, eu, como cadastradora dele, ganho 20% do valor de PV. Sendo que existe um câmbio. Um PV vale R$3,05. Então, você multiplica o valor de PV e aí você consegue saber quanto que você ganha. Então, eu, como cadastradora, vou ganhar 20%. Quem me cadastrou na do Terra foi a Paula. A Paula recebe 10%. É como se a do Terra falasse para a Paula assim, Paula, obrigada por você ter trazido a Thaís, porque a Thaís está continuando compartilhando. Então, a Paula, que nem conhece ainda esse cliente, está recebendo 10%. E a pessoa que inscreveu a Paula recebe 5%. Isso quer dizer o quê? Que as suas linhas ascendentes, que são os seus cadastradores, eles também recebem um percentual em volume daquele cliente que você fechou. E isso é muito bom quando você tem um monte de consultores na sua rede, né? Porque esses consultores estão fazendo as vendas e você está recebendo um percentual dessas rendas sem que você esteja ativamente naquela venda. Porque, na verdade, você esteve antes, você preparou aquele consultor para ele vender. E aí, agora, ele vende. Então, para você entender como que isso vai gerando um volume que você acaba ficando até sem controlar, porque acaba, quanto mais você tem pessoas trabalhando com você,
mais fontes de renda dentro desse negócio você vai ter. O segundo é esse azul, que é o poder de 3. Esse aqui é um bônus de estruturação de negócio. Aqui você precisa entender como que você vai montar a sua equipe. Quem são as pessoas que vão trabalhar direto com você? Quem são aquelas pessoas que você fala assim, nossa, amigo, eu tô trabalhando num negócio onde eu tô faturando 15 mil reais e é uma oportunidade onde eu trabalho em casa e tá sendo incrível, transformou a vida da minha família. Você quer conhecer esse negócio? E aí eu apresento esse negócio para essa pessoa e ela fala, nossa, eu quero. E aí eu sinto que essa pessoa vai trabalhar diretamente comigo. E aí sim, ela é uma parceira direta minha de trabalho e eu vou ajudar ela com a minha experiência que ela construa um negócio dela também. Então, se você tiver 3 pessoas que são essas pessoas parceiras diretas sua, você já tem ali pessoas fazendo pedidos de 100 PVs, porque 100 PVs é a obrigatoriedade do consultor. E aí, se você tiver essa classificação de você e mais 3 pessoas dentro desse pedido mensal, e esse volume de vocês todos somados de 600 pontos, e aí depois eu entro nesse detalhe para você entender mais profundamente o que é isso, você vai bater o primeiro nível do poder de 3, que é R$250. Se você ensinar essas pessoas que estão direto com você a fazer igual, então, falei, Jaque, Fernanda, Renata, que são as minhas 3 parceiras, façam o poder de 3 também. Tenham 3 pessoas também. À medida em que elas conseguem fazer isso dentro da rede delas, eu atinjo o nível 2. E aí eu recebo 1.250. E se essas pessoas também aprenderem e fazerem a mesma coisa, eu atinjo o nível 3, que é o que eu atinjo hoje. Hoje eu já tenho 3 níveis de pessoas fazendo pedidos mensais, aonde estrutura esse poder de 3 e eu ganho só desse bônus R$7.500. É um bônus que estrutura o teu negócio, que monta a tua rede e que te dá, te bonifica por você ter estruturado isso certinho, por você ter pessoas que fazem pedidos mensalmente ali. É um bônus de estruturação muito importante. Eu tenho olhado muito para ele e quero muito que a minha rede tenha ele como objetivo, porque ele é um bônus que traz estrutura para o negócio. Então é um bônus muito importante. Você que está começando o seu negócio, aprenda sobre o poder de 3 com bastante intimidade, para você saber como que você vai fazer isso de forma orgânica e sólida. O terceiro é o Unilevel, né? O Unilevel é um bônus que a Doterra paga pra gente uma porcentagem de todas as pessoas que estão na sua organização. E essa porcentagem, ela tem a ver com o nível onde essa pessoa foi colocada. Então, por exemplo, se você já tem um poder de 3 de nível 3, você já tem o primeiro nível, o segundo nível e o terceiro nível. E a cada nível ele paga um percentual. E esse percentual aumenta. Então, ou seja, todo mundo que está no seu primeiro nível, a soma de tudo que eles comprarem, você recebe 2% do valor do PV. No seu segundo nível, você recebe 3%. Você soma todo mundo que está no seu nível, quanto ele comprou em PV, você recebe 3%. Existem relatórios dentro do escritório virtual que detalham muito bem isso, tá? No nível 3, no nível 4, no nível 5 e o máximo que chega no nível 7. E isso aqui é um bônus que a gente chama de profundidade, é um bônus que à medida em que a tua árvore vai ficando maior, mais enraizada, mais pessoas trabalhando com você, você tem uma tendência de ter muito mais pessoas nos seus níveis mais profundos. E muitas vezes pessoas que você nem conhece. Por quê? Porque imagina, eu conheci a Jaque conheceu a Simone conheceu a vizinha dela, a vizinha dela conheceu a prima dela conheceu a outra pessoa que está usando do terra. Eu já não tenho mais intimidade com essas pessoas, a não ser que pontualmente a gente faça um evento, e, enfim, se conheça. Mas para ela entrar na minha organização, eu já nem sei mais quem é. Só que ela tá lá no meu nível 5, 6, e eu estou sendo bonificada pelas compras que ela faz em relação ao percentual. Isso aqui, gente, é uma grande sacada da Doterra para que o plano de bonificação dela seja muito gordo e muito
abundante e realmente muito, onde ela agradeça a gente realmente, porque o negócio da Doterra, que é um marketing de relacionamento ou um marketing de rede, ele tem um padrão no mercado de ser o inverso, da empresa pagar um percentual maior para os níveis acima. E lá na profundidade onde você tem um volume maior, onde você tem mais pessoas, você recebe menos. E aí isso faz com que fique menor o teu bônus. E aqui é justamente o contrário. E esse bônus aqui, se você prestar atenção, tá vendo que ele vai aumentando à medida em que você também aumenta de ranking? Por quê? Porque você vai ter mais pessoas na sua organização. Então eu costumo dizer que esse aqui é um bônus de médio e longo prazo. Você só consegue sentir o quanto ele é muito bom do Gold para cima. Antes você já começa a ter, mas do Gold para cima você já entende que só ele por si só já faz muita diferença, tá? Então entendam que quanto mais pessoas na sua rede, melhor. E o último é o bônus de liderança, que é um bônus que começa a ser pago para quem bate o Premier, e ele vai indo aumentando até o Presidential Diamond. Eles separam um volume de vendas global e divide esse lucro de vendas pelos consultores, pelo ranking. Por que que nos rankings maiores a gente recebe mais? Porque tem menos pessoas para você dividir. E porque o percentual, né, vai ser maior ali comparado ao faturamento deles. Então, conforme você vai crescendo na Doterra, você também vai aumentando esses bônus, que é como se fosse, pensando no CLT, como se fosse aqueles bônus que recebe, sabe? Quando você bate meta e você recebe uns bônus assim, de participação de lucros. É como se fosse uma participação de lucro. É como se fosse uma participação de lucros. E aí você recebe, como numa empresa, né? O diretor recebe uma participação de lucros maior do que um analista. Obviamente. Por quê? Porque ele esteve mais comprometido com aquela ação e com o resultado. Então, esse bônus de liderança é muito bom. Hoje, no Gold, ele já é bem bom. Já faz uma diferença boa dentro do meu plano de bonificação. E se eu, assim que eu atingir o Platinum, eu vou ter mais ainda. E no Diamond, mais ainda. Então, ele vai... E quando você atinge os top rankings, né, que é o Blue Diamond e o Presidential Diamond, aí eles são realmente quase que a metade ali, tá vendo, né, é um percentual muito grande. Então, gente, a proposta desse negócio é você não esquecer do seu servir, não esquecer que você está aqui para ajudar as pessoas e que você está aqui para realmente proporcionar uma mudança na vida dessas pessoas. Mas além disso, você está aqui para gerar sua renda e para você criar uma comunidade de pessoas que são financeiramente saudáveis, né? E é muito importante a gente destravar o financeiramente saudável, porque não tem como a gente ter uma vida próspera, né? E eu não tô falando só de prosperidade financeira, tô falando de próspera na paz na sua casa, em criar a sua família, se você não tiver saúde financeira. A falta de dinheiro é uma coisa que a gente vê casamentos acabando, famílias, né, vivendo dias escuros por falta de dinheiro. Então, não ter dinheiro, eu ouso dizer que é muito ruim, tão ruim quanto quando você não tem saúde física, nem mental, nem emocional. Não é a coisa mais importante, mas ela faz total diferença na nossa vida, né? A gente sabe o como é muito melhor a gente dormir quando a gente tá com todas as nossas contas pagas, do que quando a gente tá ali, né, vivendo na sobrevivência. E aqui a gente está justamente para sair disso, construir uma abundante adutora financeira que vai permitir que você seja livre, né? Porque nós viemos aqui para isso, para prosperar, para desfrutar dessa vida. Então, o que você precisa entender é o que vai te mover, né? Você quer o quê com a Doterra?
Ah, eu quero bater Platinum e ganhar 19 mil reais. Tá, e aí o que que você quer? Você quer ganhar mais porque você quer ficar sem dívidas, porque você quer fazer uma poupança, porque você quer ter liberdade financeira, porque você quer fazer doações filantrópicas, você quer trabalhar com alguma coisa que tenha um modo mais inteligente, que você tenha liberdade de tempo, que você consiga realizar os seus sonhos e os sonhos da sua família, que você cresça pessoalmente, porque, gente, aqui eu sei que quando você ainda não está dentro do negócio parece um pouco de conversa, mas a verdade é que o crescimento pessoal que a Doterra, que o negócio da Doterra faz com a gente é uma coisa que não tem explicação. É só, eu fico até arrepiada de falar. É só quando você vive que você sabe o quanto você vai precisar se desafiar de um jeito que você nem imagina. Então você realmente tem que ter muito claro por que que você está fazendo isso e o que você quer viver com aquele resultado, porque senão você acaba desistindo, porque ele te tira muito da zona de conforto. Muitas vezes você acaba tendo um resultado daquilo que você fez e você não consegue culpar outra pessoa, aquele resultado é seu. E aí você acaba se sentindo mal, então você precisa trabalhar muito a autoconfiança, você precisa trabalhar muito a crença em você, você precisa trabalhar muito o confiar, né, em você e naquilo que você está fazendo, para que realmente você consiga pagar o preço que é. E o que você quer fazer? Viajar, educar, servir, passar o tempo com a família? Eu costumo dizer muito isso, né? Assim, para mim, o tempo de qualidade com a minha família é uma das coisas mais importantes que eu tenho, assim. Então, agora, poder fazer meu filho dormir na boa, ir na praia com os meus filhos, almoçar, ficar junto, brincar, parar, vir aqui fazer uma reunião, voltar, trabalhar no Instagram, isso pra mim é realmente um trabalho que atende os meus sonhos, né? E aí, cabe a você agora saber quem é você nesse caminho todo, né? Você é uma pessoa que você ama os olhos e que você quer compartilhar eles, porque você entende que isso pode ser uma forma de você ajudar outras pessoas e também de você pagar o teu pedido mensal e de você ter óleos. Então, se você é uma pessoa que você é uma compartilhadora dos óleos essenciais, vai cair bem para você atingir um Elite, um Premier, e você vai ter uma renda onde isso vai ser necessário aqui pela média global da Doterra, que você invista algumas horas por semana. A gente pode conversar isso mais caso a caso, porque é muito pontual e muito individual. É sobre como você vai fazer, né? E aí é um processo chegar nesse lugar. Se você quer complementar a sua renda, então você já tem um trabalho e você está vindo complementando ele, né? A gente ainda olha, até o Gold a gente olha como uma complementação de renda. Ou se você quer realmente ter uma liberdade financeira para você, né, seu Diamond, seu Blue Diamond, faturar 100 mil reais, 200 mil reais, 400 mil reais, porque aí realmente a gente está falando de legado, né, quando você chega nesse ponto. Então é importante que você entenda qual é o seu sonho para você entender aonde que a Doterra cabe dentro do seu sonho. A Doterra, ela fala muito sobre a simplicidade do você usar os produtos, sobre você compartilhar os produtos e sobre você ensinar os produtos. Independente de você começar agora, ou de você ser uma Premier, ou de você ser uma Gold, ou de você já ser uma Diamond, uma Presidential Diamond, você sempre vai precisar fazer isso. Usar, compartilhar e ensinar. Então tem aqui um procedimento que a Doterra compartilha que ela chama de pipes. Né? É porque aqui eu não consigo colocar na mesma página, mas o pipes é a inicial do preparar. Então você vai se preparar para isso, para você apresentar quais pessoas que você vai conversar, quem que você vai, né, convidar para você apresentar os óleos essenciais. No começo é mais travado, né? Porque você fica ali fazendo uma lista de pessoas, aí você fica pensando sobre aquelas pessoas, aí você fica criando a forma como você vai convidar a pessoa para estar aqui ouvindo sobre o negócio ou sobre o produto. Então você vai se preparar para você apresentar, é o que eu falei no começo. Eu tenho a meta de nos 3 primeiros meses fazer 30 apresentações dessa. Eu tenho certeza que a número 30 lá de março vai ser muito melhor que essa. Tenho certeza. Porque a gente só fica bom mesmo à medida em que a gente faz alguma coisa repetidamente, né? Ontem eu estava ouvindo um treinamento do Marcos, que é um líder da nossa organização, que ele falou um número que eu fiquei eu não sabia que era esse número. Ele falou que para você ser especialista em alguma coisa, né, um expert em algum assunto, você precisa falar sobre ele mais de 10 mil horas. Então, ou seja, precisa
falar muitas vezes sobre a mesma coisa para você acessar esse lugar de especialista, né? Às vezes as pessoas começam a do Terra e já querem saber tudo. Ai, mas como que você fez para saber tudo? Vivi 3 anos falando de do Terra todo dia. Aí hoje parece que eu sei tudo e com certeza eu não sei porque ninguém sabe tudo. Então não dá para você querer no primeiro mês se colocar nessa posição de especialista, porque isso vai ser construído através de relacionamento, através de intimidade, através de experiência, através de você preparar, convidar, apresentar. Eu costumo dizer que hoje em dia o apresentar, o convidar, então é quase que eu nem vejo. Eu fico convidando as pessoas quase que no fluxo. Eu vou aqui na Praça do Sapo do lado da minha casa com os meus filhos, todo mundo que eu converso eu convido. Ah, eu já uso os olhos, ó, toma aqui, vem cá, conhece, me segue no Instagram. Eu tô organicamente, sem fazer esforço, convidando o tempo inteiro. Só que não foi sempre assim. Não foi sempre assim. Eu tive minhas inseguranças, eu tive, né, todo um processo para chegar nesse momento de convidar de uma forma orgânica e fluida. E aí você vai cadastrar essa pessoa porque você vai explicar para ela que é melhor para ela comprar direto da Doterra e comprar quando ela quiser e acumular ponto e ganhar produto grátis e inclusive ter a oportunidade de construir um negócio se isso fizer sentido para ela. E por último, você vai apoiar. O apoiar é o quê? É ensinar, é ajudar. É o que você precisa. Você usou? Como é que você usou? Você gostou do resultado? Você quer colocar quer trabalhar alguma outra questão na sua casa? Né? Então, a sua equipe, a sua comunidade, você vai criar uma comunidade. Eu tenho muito orgulho de falar para vocês que em 3 anos de trabalho, eu já estou no meu 3º grupo no WhatsApp. Eu tenho mais de 1.000 clientes cadastrados dentro da minha organização, não só cadastrados por mim, cadastrados por todas as pessoas que trabalham junto comigo. Então, hoje eu tenho uma comunidade de pessoas que usam os óleos essenciais e que parte dela compartilha os óleos essenciais e são também construtoras do negócio, né? E tudo isso somado faz com que a gente, como uma equipe, como uma rede, a gente tenha o sucesso no negócio. Então, aqui tem alguns guias que vale a pena você olhar, né? Que é o Viva, que é o roxinho, que ele fala sobre estilo de vida, que é o que a gente vende, né? Na semana passada eu fiz uma apresentação no YouTube, se você ainda não assistiu, convido você a assistir. Lá eu falei muito sobre isso, sobre você ser o produto do produto, sobre você ser um difusor pessoal, sobre você entrar num Uber e o motorista falar, nossa, que cheiro é esse? Porque você o tempo inteiro vai estar oferecendo experiência para todos onde você passar. Então, isso é ser o produto do produto. Você compartilhar os óleos essenciais, porque à medida em que você começa a usar e que isso transforma a sua vida, você quer falar para todo mundo, né? Eu costumo dizer que é igual ir num restaurante gostoso. Você sempre vai querer falar, ai, nossa, você precisa comer a comida ali, é muito bom. O óleo é a mesma coisa, né? Se você começa a usar, você fala, nossa, amiga, eu tô usando um óleo que, nossa, tá me ajudando pra caramba a emagrecer. Ah, eu quero. Então é isso, é você realmente compartilhando. Construa, é esse que a gente está falando, e aí o próximo momento é quando você já está bem mais íntimo do negócio e você vai desenvolver o seu negócio cada vez mais forte. Então aqui são os 3 passos, para você que está começando agora com o seu negócio, a sua lição de casa, eu tenho novos consultores aqui, o que eu posso falar para você é, assista, leia, né, todos esses guias, viva, compartilhe e o decole, que é o inicie o seu negócio. E aí você vai conversar com a pessoa que te cadastrou para que ela, junto com você, faça um plano para que você realmente atinja os objetivos que você colocou aí. Que nem eu falei para você, quando você olhou para aquele ranking, o que você quer? Quero Platinum, quero Diamond, quero Silver, qual que é o ranking dos seus sonhos? Coloca ele ali, divide esses sonhos, né? Então, em 30 dias eu vou ser Elite, em 6 meses Silver, em 1 ano Gold, por exemplo, né? Faz o passo a passo do seu sonho, porque nenhum Diamond é construído em um passo. O Diamond é uma construção de vários passos que faz você chegar ali, né? Tenha persistência, tenha consistência, tenha paciência, né? Pague o preço do processo. Esse do prêmio, esse é a minha frase de 2023, né? Às vezes a gente quer o prêmio, mas a gente não quer o preço. E aí não tem como. Então você tem que estar realmente disposta a pagar o preço, né? Aqui a Doterra fala muito para você começar
fazendo uma lista de 30 pessoas que você conhece e que você sabe que o óleo essencial ia ser bom para ela. Então, quais vidas você quer mudar? Ah, eu sei que o meu pai tá tomando muito remédio, eu sei que a minha avó tem muita dor, eu sei que a minha vizinha aqui tem uma filha que tá sempre doente, eu sei que tem uma amiga minha que tá querendo emagrecer. Então, você vai anotar essas 30 pessoas e vai falar com elas, vai apresentar, vai se preparar, vai convidar, vai apresentar, vai cadastrar e vai ensinar ela a usar, que é o que a gente chama de pipes, tá? E aqui, para finalizar, esse aqui é o lema do que a gente faz. A gente traz esperança, a gente restaura corações, a gente cria líderes e a gente vive sonhos. Isso é o slogan, né, da frase de ser um consultor da Doterra, porque quem tem esperança tem tudo. E à medida em que você leva esperança para uma família que não estava conseguindo dormir, para alguém que estava em depressão, para alguém que estava doente, você realmente está transformando a vida dessa pessoa e restaurando o coração dela para que ela realmente confie nela, na saúde dela, numa vida feliz, né, e com saúde e saudável. E aí você vai criar líderes para que isso realmente seja multiplicado, duplicado, né? E aí, consequentemente, você vai viver os seus sonhos, porque a gente é uma recompensa, né? A gente vive aquilo, a gente colhe aquilo que a gente planta. Então, à medida em que a gente planta muito, a gente vai viver isso. E esse é o trabalho, né, significativo de um consultor. Então, gente, esse é o guia Construa que eu queria apresentar para vocês. Eu nunca tinha feito essa apresentação do guia oficialmente, igual eu estou fazendo agora com vocês, então realmente é uma leitura junto para que vocês tirem insights também disso. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu tô aqui para tirar as dúvidas de vocês, para a gente conversar mais um pouco. Na próxima semana eu vou fazer mais um encontro para falar sobre o negócio de novo. Então, se você tá aí na jornada, já fica aí separado que quinta-feira, 9 horas da noite da semana que vem, vai ter outra apresentação. Se você conhecer alguém que você sabe que essa oportunidade vai transformar a vida dessa pessoa, já convida também para ela estar aqui, porque é sobre isso, né? É sobre transformar a vida dos outros, de quem está próximo da gente, da nossa família e das pessoas que estão próximas, né? Dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, de quem a gente. Gente, a Tere é muito fofa, né? Ela escreveu aqui no chat: parabéns, Thaís, você nasceu para isso. Foi ótimo. Obrigada, Tere. Muito obrigada. Acho que eu não podia ler uma mensagem melhor do que essa. Muito obrigada por você estar aqui. Muito obrigada pelo tempo de vocês. E vocês podem contar comigo para o que vocês precisarem. A Lu falou que nem parece a primeira. É a primeira que eu do Guia Construir é a primeira. E tem gente aqui que pode confirmar que sabe que nunca tinha visto eu falar do Guia Construa assim, né? Então, gente, eu vou mandar no grupo a gravação para vocês terem e assistirem de novo. Se você não assistiu a apresentação da semana que vem, da semana passada, assiste, porque eu falei muito dos pilares que eu vejo como sucesso do negócio, então foi uma coisa mais de visão. E aí assiste da semana passada, lê esse guia, conversa comigo, conversa com quem te cadastrou, pede uma reunião, vamos fazer um plano para que você realmente não só ame os óleos essenciais, mas também que você viva, né, que ele pague as contas da sua família e que traga muita prosperidade para você. A Tainá falou que vai estar na próxima. Obrigada, Tainá. Manda para toda a sua rede, Tainá, essa apresentação. A da próxima semana vai ser igual a da semana passada ou vai ser uma nova? Lu, eu acho que vai ser nova. Porque eu tô, gente, nesse processo de me desafiar e entender como que eu posso cada vez ficar mais confortável para falar sobre isso. Porque eu sempre tive crença para falar sobre o negócio, né? Eu acreditava que para eu poder falar para você que esse negócio era bom, eu tinha que faturar 50 mil reais. Enquanto eu faturasse 15, ainda não era uma oportunidade de eu compartilhar. Eu tinha essa crença. Então, hoje, para mim, está sendo realmente uma virada de chave de eu falar, pô, eu já tenho uma renda que vai mudar a vida de muitas pessoas. Por que eu não vou falar dessa oportunidade? Por que eu vou esperar eu chegar em 50 mil reais para eu começar a falar que existe essa oportunidade? Não, essa oportunidade já pode mudar a vida de muitas pessoas. E eu tô aqui fazendo isso. Eu sou prova disso. Eu tive que reencontrar a minha vida financeira e profissional para conseguir trabalhar do jeito que eu acredito, que é em casa, cuidando dos meus filhos,
com tempo de qualidade com meu marido. Eu busquei e hoje eu vivo essa oportunidade. Então eu sinto no meu coração que eu preciso ajudar mais pessoas a enxergarem essa visão e poder viver dessa forma que hoje, graças a Deus, eu atingi, né? Eu alcancei, eu acessei, né? Então, provavelmente vai ser um pouco diferente, Lu, porque eu tô num processo de melhoria contínua aí. Então, vocês que estão na jornada, né, são sempre muito bem-vindos, tá bom? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer fazer alguma dúvida? Se não, acho que a gente pode encerrar por aqui, para que a gente descanse, renove as nossas energias para que amanhã a gente faça um dia maravilhoso de novo, último dia da semana, né? E seja realmente um dia muito produtivo, muito próspero para todos nós. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Tá tudo certo? Tô no WhatsApp, quem quiser é só mandar mensagem, tá bom? Gente, muito grata, obrigada Fred, obrigada Paty, obrigada Jaque, Simone, todos vocês, gente, Mari, Tainá, Aline, obrigada, Thalita, todos vocês, boa noite, Lu, boa noite, obrigada Thalita, que bom que você gostou, fico muito feliz, Sergi, ficam todo mundo com Deus, gente, uma noite em paz para todo mundo, fiquem com Deus, beijo, obrigada.